Olá, neste Gazine eu vou falar de 3 fanzines que eu acabo de receber hoje, no dia 9 de junho de 2021. Na verdade, dos 3 fanzines, 2 deles, inclusive um em especial que é este, lembram e se assemelham aos prozines. O prozine é um termo pouco usado, mas que existe. Ele mais ou menos tenta nortear um fanzine como uma revista paratópica no caminhar de uma revista profissional. Porém, alguns autores e pesquisadores dão a entender que o prozine é um fanzine elaborado por profissionais da área, por exemplo, dos quadrinhos, da música, etc. E outros dão a entender que depende da qualidade gráfica, da similaridade com uma edição oficial, tendo ou não ISSN, e esses não têm. Enfim, eu uso fanzine para todos, mas é bom lembrar dessas possibilidades, porque o próprio fanzine e o fanzinato não se estanca, né? Ele é mutável. Então, é isso. Estou com 3 fanzines aqui na mão. Dos 3 que eu recebi, vou mencionar primeiro o Profecia, que é este aqui. E o Profecia me foi enviado pelo o editor Jerry Souza, ou Jerry Souza, mas nós estamos no Brasil, ele é brasileiro. E esse Profecia é o número 31, lançado em abril de 2021. Mas, na verdade, veio junto do fanzine uma carta, uma missiva digitada e um grande flyer, que é um papel de divulgação, mas aqui é um flyerzão, né? Do Mundo Selvagem de Peri, que é lançado e editado pelo Denilson Reis, o editor do Tchê. Então ele divulga, os fanzineiros costumam divulgar outros fanzines de outros fanzineiros. O Profecia, ele começou na década de 90, se eu não me engano, porque o Jerry ele nasceu em 85 e ele começou a ler quadrinhos, ele nasceu em 76, não foi em 85. E na década de 80 ele começou a ler quadrinhos e logo depois, no começo dos anos 90, ele começou a fazer fanzines o fanzine que eu conheço dele é o Profecia. Eu até tenho aqui no meu fanzine, na minha fanzinoteca, no meu fanzinário. Vou inventar uma nova palavra, porque essa aqui não é uma fanzinoteca pública nem oficial, então é um fanzinário. Eu tenho fanzines aqui. E o Profecia que eu tenho aqui, eu tenho mais alguns, mas eu não encontrei agora este, é o número 22 de janeiro de 99. É interessante que essa fase aqui ele estava com algumas questões de tempo, de criatividade, e o miolo é em branco, não tem nada desenhado e nem escrito, e ele convida os autores a participarem a partir dos próximos, né? Jerry, editor, sem material. Então os fanzines possibilitam todas essas brincadeiras. E na carta que ele enviou, contém a capa, a reprodução da capa do primeiro Profecia, número 1, né, que é de 1992. E ele descreve aqui por que ele quis retornar. Então ele está voltando ao fanzinato agora, com um pouco mais de vontade. Tem uma linha do tempo aqui do fanzine Profecia também. Ele diz na carta aqui a data do nascimento do fanzine Profecia, em 92, e que conversando com o Edgar Guimarães, o editor do QI, mais o Denilson Reis do Tchê, ele quis voltar até esse contato com o fanzinato atualmente. Na verdade, o fanzinato nunca morreu, ele deu uma decaída no final da década de 90 para 2000, e depois ele começou a ressurgir com essa nova tecnologia também, da internet, PDF, etc. E os papéis, e agora cursos e eventos e fanzinotecas se espalhando. Então houve uma queda e agora um retorno renovado, né? É mais ou menos como os LPs e os toca-discos de vinil. Eles sumiram do mercado brasileiro, agora retornam aos poucos, né? Eu, na verdade, nunca deixei de ter essa coleção e sempre escuto e ouço e trabalho ouvindo, né, LPs, etc. Mas, enfim, o fanzinato continua e o Profecia é um exemplo disso. Aqui dentro ele traz um pouco do histórico, né? Traz também 3 HQs, nenhuma delas feita por ele, mas ele publica
Os autores Alex Turmer, Fábio Lopes na primeira HQ, que tem uma mensagem dessas de lendas em que a ave e o pássaro defeca e a hora que as fezes têm contato com um material, elas se transformam em ouro. Então, baseado nessas lendas e nos mitos orientais, asiáticos, provavelmente. A última história tem a ver com medo também, deve ter alguma mensagem com essa questão, porque são os mesmos autores, alguma mensagem embutida, né? E no miolo tem uma grande história em preto e branco, contemplando, né, um pouco de influência de vários, Conan, ficção científica, até me lembrou Jim Starlin aqui. E aí ele publica então nesse fanzine 3 histórias em quadrinhos de ficção fantástica, sendo a do meio o carro-chefe em preto e branco com relação à temática mais espada selvagem com ficção fantástica, né? Então um fanzine bastante interessante. Fico contente por essa retomada que ele me propiciou enviando para mim. O outro fanzine que eu quero mencionar é o Rurouni Zine, que eu recebi hoje também. Eu estou até com os envelopes aqui dos fanzines, né? Tem os envelopes dos 3 fanzines. Inclusive um deles tem, eu abri até nessa parte, não nessa, porque vem um selo aqui do Leia Zines, que é como se fosse um selo para fechar, né? Lógico que tem cola aqui, mas ele coloca também o fechamento, que é do próprio André, que é o autor do Rurouni Zine. Eu fiquei encafifado com esse termo Rurouni Zine, ele me envia aqui uma cartinha explicando também, na verdade, me presenteando e agradecendo pela divulgação e leitura, né? O Rurouni Zine é o número 0, esse aqui é abril de 2021, tá no ISU também, segundo o endereço que ele coloca, né? E aí eu fui ver no editorial, a capa é dupla, né? O Rurouni, ele escreve que significa andarilho em japonês. Ele também menciona fanzinar e dá o crédito a mim, porque eu fiz um fanzine chamado Fanzinar, né? Então ele coloca Fanzinar Neoverbo, criado por Gaz Andraus, acho interessante. Vou enviar os fanzines para ele, inclusive esse também. E ele fala aqui que a HQ dele tem colagem, tem desenhos, tem uma miscelânea aqui de colagens e textos, porém o texto não é uma colagem, ele mesmo menciona e cita. É a música do Eduardo Duzek, que nos anos... Agora que me pegaram aqui, não sei se é 80 ou 90, mas eu me lembro que acho que meados de 80. Deixa eu ver aqui. Eduardo Duzek participou de dessas premiações de festival de MPB na década de 80 e criou a música Nostradamus. Tem até e aí o André Cruz reproduz a letra da música, né? Naquela manhã eu acordei tarde de bode com tudo que sei. Acendi uma vela, abri a janela e pasmei. Alguns edifícios explodiam, pessoas corriam e por aí vai. Busquem depois na internet Eduardo Duzek, com S-K. Não é Eduardo, aliás é Eduardo. Eduardo Duzek, ou Eduardo Duzek, eu não me lembro agora muito bem. Mas eu acho que o nome dele é Eduardo, mas ele deve ter tirado o E no início, eu não sei. E essa música não foi premiada, mas ficou famosa pela letra, né, apocalíptica, pois ela se chama Nostradamus. E está aqui narrada numa série de colagens, de fotomontagens pelo André Cruz, o autor do fanzine e o autor da transposição desta música em HQ mista, entre colagem e desenhos, né? E até no final acaba a música aqui, na página 10, na 11 ele coloca um crossover improvável para os fãs de animação da década de 90, né? Aqui conhecem e reconhecem os 2 desenhos, né? Um é do... Os 2 são, né? Não, um é do He-Man. E esse aqui é da Caverna do Dragão. Bem, essa capa é dupla, a impressão é um pouco difícil de ser percebida a arte, mas aqui eu consigo saber que é a figura de Urizen, que foi criado por William Blake, o artista e poeta do século XVIII. E aqui tem um vírus
de certo, um coronavírus no meio. Essa imagem é que eu não reconheço muito bem, mas pode ser do Cosmo ou algo assim. É um fanzine muito bem bolado, né? E o nome Rurounizine, que vem de andarilho, achei também interessante. Bastante criativo conforme os fanzines, conforme as tônicas dos fanzines. Por fim, eu recebi também o Atomic Magazine, que é o que eu chamei de prozine para vocês. O Atomic Magazine traz Lao Tzu, Cyberpagé, Gazi Andraus, Laudo e Emir Ribeiro. Eu participo também desse novo fanzinão ou prozine, que é o número 1. Ele convidou alguns autores, que são esses, para desfiarem umas narrativas em sequência com os números que forem saindo. Eu, como não tenho uma HQ longa, comprida, eu conversei com o editor, o Marcos Ribeiro, aliás, desculpe, Marcos Freitas, confundindo os nomes. O Marcos Freitas, que é do Rio Grande do Sul, e o editor original do Quadritos, que é esse aqui, que eu participei em alguns números também. Então você vê que é um fanzine que ele fazia, e depois, hoje em dia, ele tem a editora Atomic, e ele cria vários álbuns, fanzines, livros, enfim. É uma editora similar da Marca de Fantasia, mas com outras tiragens, outras edições, né? E ele propôs esse projeto. E então eu peguei HQs minhas que tem a ver com a natureza, o ser humano, com as transformações, a narrativa entre o ser humano, a natureza e o cosmos. E estou fazendo uma conexão entre algumas HQs minhas e interferindo em outras. Então aqui tem a minha HQ, a capa, na verdade, tem uma capa interna, que é uma arte minha que eu fiz na época do meu fanzine HQ Mente, só que alterei um pouco para cá. E eu chamo a minha obra de Inaturânimas. Tem a ver com ânima, tem a ver com natureza, e o de interno, internalizado, até brinco aqui dizendo inexplanações, em que eu explico internamente o que são as HQs aqui, ou o que é o meu mote, meu objetivo. Então, eu raramente vejo uma impressão tão bem feita, tão belíssima como esta, deste volume do Atomic Magazine. Uma impressão excelente, realmente, uma das melhores impressões gráficas que eu já vi até hoje. E os outros autores trazem obras autorais, como o Emir Ribeiro, criador da Velta, que traz uma história em quadrinhos do Homem de Preto. Aqui eu vejo claramente uma influência dele, do Jack Kirby, né? O Emir Ribeiro, nessa imagem pelo menos, né? E aqui tem uma HQ do Homem de Preto. Tem também a HQ do Laudo Ferreira, num estilo também pessoal. O estilo do Laudo, ele transita em vários estilos, e me lembra muito essa arte que ele fez para o fanzine Phobos, que vocês podem ver que é similar do Laudo, né? Então tem uma HQ aqui do Laudo também, que vai ter continuidade, Darkla e o Clã da Caverna do Medo, parte 1, né? No começo tem o carro-chefe e a capa do Lao Tzu, o idealizador da primeira fanzinoteca física do Brasil, lá em Rio Grande, né? E ele traz essa série de HQs de ficção fantástica, né? De uma ficção fantástica cibernética humana, com um traço e uma narrativa própria, autoral, muito interessante. Um trabalho que às vezes até lembra o Moebius em algumas partes. E por fim, ainda temos o Cyberpagé, Edgar Franco, Conversas de Beelzebub com seu pai morto. Nessa introdução, nesse primeiro volume, ele fez questão de trabalhar uma HQ especialmente dedicada ao seu pai, que faleceu o ano passado de Covid, nessa nossa pandemia terrível que tem assolado o mundo. E é uma HQ poética, né, do Cyberpagé. Então, é uma obra, é um volume que traz obras completas não, algumas completas e outras em sequência, né, que já agora está no número 1. Eu parabenizo o Marcos Freitas
pela ideia e a concepção. Inclusive, aqui tem o Areia Hostil, que não foi editado pelo Marcos Freitas, que é do Sul, e tem na capa tem o Lote Sul também, quando saía o material dele nessa outra tiragem desses outros, que são outros editores da Areia Hostil, que também são do Sul, né? Então o Atomic Magazine está aqui, o Profecia, Atomic Magazine editado pela Atomic do Marcos Freitas, o Profecia do Gerry, eu vou falar Gerry, eu lembro de Henry, não, é Gerry Souza, né? E o Rurouni Nizine do André Cruz. É isso, são 3 fanzines que eu recebi hoje, que marcam essa confluência, essa manutenção do fanzinato, não só como revistas e publicações paratópicas, mas como algo que firma o potencial criativo do ser humano, dos brasileiros nesse caso, e que se mantém cada vez mais renovadamente, fruto e parte constante do fanzinato, né? Que possibilita e permite e vem permitindo tudo isso desde a sua deflagração na final da década de 20 para 30 nos Estados Unidos, e no Brasil a partir de meados da década de 60, e agora continuando cada vez mais expandindo por vários autores, pesquisadores, fãs, amantes da arte em geral, principalmente dos quadrinhos. Nesse caso os 3 têm a ver com quadrinhos, né? E o fanzinato como um todo que continue. É isso. Grande abraço para vocês e até um próximo Gazine com outras amostragens possíveis.